Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um programa do Desenvolve Vale. Semanalmente estamos aqui trazendo assuntos importantes, assuntos de desenvolvimento. Como eu sempre falo, todo mundo quer morar numa cidade legal, que tenha segurança, que tenha mobilidade, que tenha perspectivas de emprego, que tenha perspectivas de crescimento. E a gente tem usado esse espaço aqui justamente para trazer essas discussões com os principais atores deste tema. Hoje nós vamos falar de uma cidade importante aqui do Vale do Paraíba, o prefeito da cidade de Jacareí, Celso Florencio. Prefeito, prazer grande tê-lo aqui, viu? Prazer, Kiko, um prazer estar aqui conversando com toda a sua audiência. A gente sabe o quão é importante a gente falar de Jacareí, falar bem de Jacareí, do nosso trabalho. Então agradeço aqui de antemão a oportunidade que você está dando para a gente falar de uma cidade que tem tanta relevância no Vale do Paraíba como é Jacareí. Muito bom. E tem mesmo, gente, porque nós temos que parar que você vai ficar competindo. Ah, sou de Taubaté, sou de São José, sou de Jacareí, sou... Gente, nós estamos numa região. Olha o que aconteceu com a região de Campinas. Se uniu, se desenvolveu. E agora o Vale do Paraíba está com essa possibilidade. Nós temos aeroporto, nós temos Porto, São Sebastião, é nós mesmo, porque são as cidades. São José, que se destacou muito nesse tempo todo, e agora Jacareí, prefeito, é a bola da vez. Com certeza, eu costumo até dizer que bom mesmo é investir em Jacareí. Olha aí, tá vendo? Deixa o prefeito antes ouvir isso aí. Isso mesmo. Mas a gente tem feito um trabalho bastante intenso para atrair investimentos para a nossa cidade. A gente acredita que não tem como uma cidade se desenvolver se não tiver o investimento privado. O poder público ele tem que trabalhar sim para melhorar a qualidade de vida, investir na educação, na saúde, mas se não tiver o privado trazendo emprego, gerando renda para as pessoas, a cidade não se desenvolve. Desde o primeiro dia, a gente assumiu uma postura bem enérgica no desenvolvimento econômico. Então, a gente está correndo atrás de empresas, indo no Invest São Paulo, indo na Brasília, para tentar colocar Jacareí novamente na rota de investimentos. Um passo importante que a gente deu foi a aprovação do plano diretor. No final de abril, a gente tinha um plano diretor de 2003, trouxemos, antigo, né? Muito antigo. Você sabe o quão importante é o plano diretor, o quanto o plano diretor dá de segurança jurídica para os investimentos. Nós temos hoje uma lei muito boa de atração de investimentos, mas também precisa fazer um papel de vender a cidade. E a gente tem vendido muito a cidade, tem cobrado que as empresas que estão instaladas invistam na cidade também, tem ofertado ajuda, mas também sido um pouco mais enérgico, como no caso da Cherry, que é uma empresa que está instalada no município, que teve benefícios fiscais e que a gente começou a pressionar para que voltasse a produzir no nosso município. Prefeito, tocou num ponto importante, depois eu quero falar da Cherry também, desse movimento, mas o senhor foi secretário municipal no governo passado, né, e fez um trabalho muito importante do plano diretor, né, porque a cidade de Jacareí sofreu naquele momento em que ficou suspenso o plano diretor, voltou a vigorar o plano de 2003, né, e a gente percebeu naquele momento que muitas empresas se sentiram inseguras em vir para Jacareí. E eu acompanhei, o Desenvolve Vale acompanhou de perto tudo isso, apoiando, porque a gente quer o desenvolvimento. Agora, no último dia 30, o prefeito Celso Florencio aprova e sanciona, a Câmara Municipal aprova, né, cumprimentar aqui os vereadores de Jacareí, e sanciona um novo plano diretor. Prefeito, para quem não é muito da área, acho que isso é fácil, mas que desafio, né? Não, foi um desafio muito grande que você acompanhou de perto, porque foi um desafio, primeiro, jurídico. A gente teve diversas interferências do Ministério Público e da Defensoria, do ponto de vista de atrapalhar o processo, de deixar moroso o processo. A gente teve uma pandemia no meio e também a gente conseguiu pegar do limão e fazer uma limonada. Já que o problema era a participação popular, a gente fez o plano diretor com maior participação popular proporcional que o Brasil já viu. Duvido alguém me trazer um caso de uma cidade proporcionalmente com uma participação popular tão grande como teve em Jacareí. E no final do ano foi feito a Conferência das Cidades e a gente conseguiu aprovar esse ano na Câmara um novo plano diretor que moderniza toda a lei urbanística. Muitas vezes as pessoas não entendem a importância do plano diretor. O plano diretor ele é a principal lei do município. Ele vai dizer o que pode ser feito, onde pode ser feito, onde pode ter residência, onde pode ter indústria, onde pode ter comércio, onde pode ter tudo, quais as regras desse investimento que pode estar na cidade. E a partir do momento que a cidade tem um plano diretor defasado e questionado judicialmente, como era o caso de Jacareí,
ninguém queria investir. Afastava os investidores, né? As indústrias e tudo mais. Exatamente. Hoje a gente tem um número de diretrizes enorme para novos loteamentos, para novos empreendimentos. Muitas empresas têm procurado Jacareí para investir em Jacareí e isso é muito importante, porque quando a gente está falando em investimento para a cidade, a gente está falando de melhora da qualidade de vida do cidadão. Prefeito, é o que eu falo, o poder público, ele é muito importante, eu já falei isso aqui. Se o prefeito quiser agora falar com o presidente de qualquer multinacional que esteja na cidade dele, ele vai conseguir falar, porque a prefeitura ela tem uma força, ela tem uma importância. Eu acho que esse sentimento agora que nós estamos vendo na cidade de Jacareí, esse movimento pelo crescimento, porque o poder público não gera receita, né? Não gera recurso, quem gera é a iniciativa privada. Agora, ela depende de uma legislação organizada, ela depende de uma cidade que esteja aberta aos investimentos e a gente percebe muito esse clima de Jacareí. O empreendedor, ele está disposto a correr risco, às vezes ele faz um empreendimento, eu cumprimento todos os empreendedores aqui, prefeito, porque às vezes o empreendedor às vezes pode ser só uma pessoa, um autônomo que tem um carrinho de pipoca, não importa, ele corre risco, ele acredita no negócio desse, como pode ser um mega empresário. E eu acho que o que eles mais buscam é um cenário estável, de confiança. E a cidade de Jacareí tem proporcionado isso, o Desenvolve Vale tem reunido os empreendedores, e a gente tem ouvido isso. Fala, poxa, vamos para Jacareí. Claro, a gente tem outras cidades aqui importantes na região, no litoral e tudo mais, mas Jacareí agora está realmente com esse plano diretor, né, prefeito? É muito pronto para absorver esse crescimento, né? Não só o plano diretor, mas a gente também conseguiu outros avanços. Até a gente entrou na briga recentemente da Coca-Cola. Tem várias cidades oferecendo, inclusive, terrenos, coisas que a gente não está fazendo. Mas a gente acha que Jacareí é sim competitivo e estamos na briga, estamos sendo demandados por eles. Que bom. Porque a gente tem mão de obra qualificada. Uma fábrica da Coca-Cola em Jacareí ia ser fantástico. Hein? Sim, a gente tem uma mão de obra qualificada, uma lei de incentivos boa, uma logística perfeita, estamos na melhor esquina do Brasil, mas o mais importante, a gente assegura ao empresário de uma grande empresa que ele vai ter o seu projeto analisado e aprovado em até 60 dias, estando tudo dentro da lei, isso é muito importante, a gente sempre deixa muito claro que a gente dá a agilidade, mas sempre dentro da lei. E a gente passou a fazer o licenciamento de médio impacto. Então, que também para o empresário, o licenciamento ambiental de médio impacto, que também é muito importante. A própria prefeitura hoje que faz o licenciamento? Exatamente. Então, o empresário sabe que ele vai chegar e ele vai encontrar uma prefeitura séria, com profissionais capacitados, que vão discutir com ele a aprovação do projeto e que, para uma grande empresa vir, ela quer celeridade. Ela não quer que fique parado na prefeitura para que seja aprovado o projeto. Então, a gente está se tornando cada vez mais competitivo por conta dessas questões que a gente tem feito, essas reformas administrativas, inclusive, que a gente realizou, e isso tem dado um ganho muito significativo para a nossa cidade. E a gente percebe na sua equipe, o Rogério, a Eliane, os secretários que estão ali à frente nessa parte de crescimento da cidade, uma disposição muito grande em tentar realmente estar à disposição, né? Claro que quando a gente fala que estamos falando de bons empreendedores que querem cumprir a legislação, que não vão querer nada diferente, mas o prazo para o empreendedor ele é decisivo para o sucesso. Exatamente. E muitas vezes no Brasil a cultura da burocracia nossa. Uma vez eu precisei falar, prefeito, com um órgão, aquele órgão que é ligado, me fugiu o nome aqui, eu já vou lembrar, de questões que são mantidas dentro do patrimônio histórico, o IPHAN. Não, gente, tomara que você nunca precise do IPHAN. Tomara que você nunca precise do IPHAN, infelizmente. Né? Uma burocracia, você chega lá, não tem profissional, não tem isso, não tem aquilo. E às vezes, por causa de um órgão como esse, param muitos projetos. Então nós não podemos aceitar no nosso país, que precisa de bons projetos, que essa burocracia tome conta. E estamos vendo um lado diferente de Jacareí. Prefeito, nós estamos com um intervalo comercial aqui e estamos conversando hoje aqui com o prefeito de Jacareí, Celso Florencio. Vamos para um breve intervalo comercial, voltamos em seguida.
Muito bem, estamos de volta hoje conversando aqui com o prefeito da cidade de Jacareí. Falávamos no primeiro bloco de quanto essa cidade se preparou para o crescimento. E a gente fala, o Desenvolve Vale trabalha pelo crescimento, pelo desenvolvimento. Então, as coisas boas nós temos que elogiar e destacar. Prefeito, com tudo isso do novo plano diretor que nós falamos no primeiro bloco e tal, existem já novas empresas, então, vindo buscar um entendimento ali para se instalar em Jacareí? Sim, a gente já tem alguns MOUs, né, que é o termo de confidencialidade para algumas empresas virem para a cidade. E o mais importante, que já tem um resultado na prática. No primeiro semestre, a gente gerou 1.300 empregos de saldo positivo. Olha aí, que beleza. Ou seja, entre contratações e demissões, são 1.300 empregos a mais. E a gente está para inaugurar um novo shopping no Vila Branca, um novo mercado. Pela primeira vez está vindo um mercado de uma bandeira diferente, que vai ter também um mall junto, ou seja, só nesses dois empreendimentos a gente está falando de quase mais 1.000 empregos diretos e indiretos para a população de Jacareí. Então essa é a melhor política social, é gerar emprego para as pessoas, para que as pessoas possam estar empregadas, trabalhando, felizes, tendo perspectiva de vida. Então esses dados do primeiro semestre já nos deixam muito esperançosos de que o que a gente está fazendo para gerar emprego na cidade está dando muito certo. Não, isso é importante, né, prefeito? Porque para aquele pai, para aquela mãe que tem o seu filho ali em fase de escola e tudo mais, ele quer ver perspectiva. Né? Exatamente. Afinal, a gente mora numa região desenvolvida. E Jacareí está se desenvolvendo e a gente vai trabalhar para se desenvolver ainda mais. Prefeito, e o seu relacionamento com o prefeito de São José, das cidades vizinhas, é bom? Sim, a gente tem um ótimo relacionamento. Isso é importante também, né, prefeito? Porque uma cidade já encostou na outra, né? Sim, acho que na eleição existe um processo eleitoral onde a gente tem uma disputa. Normal. Mas passou-se a eleição, até mesmo essa semana estava em Brasília com o prefeito Anderson, a gente teve várias conversas juntos, inauguramos uma obra conjuntamente, eu e o prefeito Anderson. Que é a ligação com São José ali. Exatamente, a ligação com São José, que facilita muito o deslocamento. São 27 mil pessoas que fazem esse deslocamento entre jacarienses e joseenses, que estavam, por conta da reforma da Dutra, todo dia perdendo 1, 2 horas do seu dia. Sim. E essa ligação chegou num bom momento e é a parceria dos dois municípios. Então, essa relação entre os dois prefeitos e dos demais prefeitos do Vale, a gente tem um grupo de prefeitos que está empenhado em trabalhar pelo Vale do Paraíba. Prefeito, a gente recebe a visita dos prefeitos da região no Desenvolve Vale. Fiz essa análise também. Pega o prefeito de Taubaté, o Sérgio Vitor. Está lá 24 horas por dia pensando em como acertar, em como fazer. Ele ainda pegou um problema lá que pegou muita dívida. A Prefeitura de Taubaté, infelizmente, ele pegou uma situação difícil ali financeira, mas eu tenho certeza que ele vai conseguir equacionar isso. O prefeito de Caçapava, um jovem, esteve aqui com a gente também, nossa, motivado demais. O Anderson em São José dos Campos. O prefeito Celso de Jacareí. O Matheus de Caraguatatuba, o Reinaldinho de São Sebastião. A gente começa a ver uma leva de... tive com o prefeito de Campos também, o Caê. Motivado, era vice-prefeito. Gente, nós estamos numa época com bons prefeitos, isso pode mudar, porque é diferente. Chegam lá 4, 5 prefeitos unidos para falar com o governador, o governador vai ter que ouvir muito mais do que se tivesse alguém sozinho. Sim. Governador, senta aí, vamos olhar para o Vale do Paraíba, precisamos do seu apoio. A gente sabe que o Felício Ramute tem ajudado muito aqui como vice-governador, o governador Tarcísio, eu tenho visto muito você com o governador Tarcísio. Sim, com o governador Tarcísio. Esse relacionamento é importante também, né? Sim, tanto com o governador, quanto com o nosso presidente da Lesp, André do Prado. Mas também, recentemente, a gente teve em Brasília um grupo de prefeitos. Isso é importante. Foi Matheus não pôde ir, mas mandou o seu vice, o Reinaldinho em São Sebastião, Colucci de Ilhabela, eu tive por Jacareí, para brigar por investimentos na nossa região com o vice-presidente, o Geraldo Alckmin. Então a gente tem juntado forças dos prefeitos para brigar pela região. Porque quando você traz um investimento para a região, quando você potencializa a região, você potencializa não um único município, mas toda uma região. E acho que todos, independente da bandeira partidária, durante as eleições, a gente tem brigado bastante pela nossa região. Por isso que eu falo, estamos num bom momento e tem projetos que são muito regionais, né? Pega o aeroporto de São José. Eu encontro muito, porque a gente aqui defende muito a questão do aeroporto, porque eu acho que nenhuma região no mundo é desenvolvida se ela não tiver mobilidade.
né? Você pega as regiões desenvolvidas do mundo afora, sempre tem um bom aeroporto perto. E o Vale tem, não é de São José esse aeroporto, ele fica em São José, sim, mas com certeza muitas indústrias que podem optar em ir para Jacareí vai considerar o aeroporto, né? Que está tendo uma grande gestão lá, agora que passou para a iniciativa privada, tudo isso. Então, assim, começar a olhar como região, acho que isso todos nós vamos ganhar aqui na cidade, né, prefeito? E agora também com a obra pro litoral, o Porto de São Sebastião excelente, também hein? Tem sido... e muita carga de Jacareí. Jacareí é um município exportador, exportamos papel e celulose, exportamos verdade, vidro, exportamos cerveja. Então a gente tem um fluxo de exportação muito grande que sai pelo Porto de São Sebastião. Então também ter o Porto de São Sebastião logisticamente bem preparado, o aeroporto de São José, faz com que potencialize os investimentos que estão em Jacareí. Com certeza. Muito bem, prefeito, a gente vai ter um outro intervalo comercial, mas a gente vai voltar aqui. Estamos falando, quero falar muito do evento que vai ter semana que vem para os nossos telespectadores, que é esse evento sobre o desenvolvimento de Jacareí. Vamos para um breve intervalo comercial, conversando hoje aqui com o prefeito Celso Florencio, da cidade de Jacareí. Voltamos em seguida. Muito bem, conversando hoje com o prefeito da cidade de Jacareí, uma cidade que está renascendo em função do novo plano diretor. Estamos aqui hoje com o prefeito Celso Florencio. Prefeito, Jacareí agora na semana próxima vai fazer um evento que é o Summit, Jacareí Summit 2025. O que vai ser esse evento e quem que pode participar dele? Primeiro, que aproveitar a oportunidade para convidar todo mundo mesmo, para estar no Jacareí Summit 2025. A gente a abertura será feita por mim, pelo secretário de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, o secretário Jorge Lima. Grande secretário. E com a palestra do economista e ex-ministro da Fazenda, do Maílson da Nóbrega. Então a gente tem essa primeira abertura e no dia 4 são várias mesas, discussões, a gente chamou sempre pessoas que são muito antenadas em determinados temas, segmentos econômicos. Então é para a academia, é para os empresários, é para o empreendedor, é para todo mundo que quer ver Jacareí crescer e que tem interesse pela pauta econômica, pela pauta de desenvolvimento, para estar presente com a gente. Então deixo já de antemão o convite para todo mundo, dia 3 a abertura, no final da tarde, começo de noite. Vai ser ali no Educa Mais? No Educa Mais, da Ariano Suassuna, ali na Davilino. Muito importante a presença de todo mundo, né, para as próprias universidades poderem ter contato com diversos players extremamente relevantes, palestrantes nas mais diversas áreas, que têm o domínio do assunto, que representam cadeias produtivas importantes e também um ambiente de negócios. Muitos negócios têm que ser feitos em Jacareí. Às vezes, uma determinada empresa, ela precisa de um fornecedor que ela está buscando fora, que pode estar em Jacareí. Então, também a gente quer fazer essa relação, essa rede de pessoas que empreendem em Jacareí, trabalham em Jacareí, para a gente gerar mais retorno para a nossa cidade. Prefeito, e precisa fazer uma inscrição prévia? É importante fazer essa inscrição? Não, só chegar. E participar. Perfeito. Vão ser sempre muito bem-vindos. Então, é muito importante, gente, porque nós, sociedade como um todo, temos que apoiar e ouvir as sugestões. Então, você que é de Jacareí, tem interesse em saber como é que vai crescer a sua cidade, essas palestras que vão ter, vem o secretário de Estado, Jorge Lima, que é o secretário do governador Tarcísio, muito bom, conhecido aí por grandes realizações, né? E o ex-ministro Maílson da Nóbrega, que realmente eu já tive a oportunidade de ouvir ele falar algumas vezes e sempre traz uma luz, né? Sim, são pessoas diferenciadas da economia, tudo isso. Então, um grande evento, né, prefeito? Entender as perspectivas econômicas, o que tem pela frente, o que esperar. Desenvolve Vale estará com a gente. O Desenvolve Vale está sempre apoiando. Isso é um dos nossos parceiros também e é extremamente importante para a nossa cidade, para ter essas rodadas de discussões. Nós vamos estar lá também com toda a equipe da Secretaria de Desenvolvimento para fazer a revisão da lei de incentivos. Então, para que os empresários tragam demandas que possam ser algo relevante para a gente refazer a nossa lei de incentivos, para tornar Jacareí ainda mais competitiva. Então a gente está aproveitando para fazer esse grande evento, apresentar o plano diretor para todo mundo, né? Novamente demonstrar os impactos do plano diretor, o que mexe, o que muda, o que melhora,
e também colocar novamente Jacareí numa vitrine de desenvolvimento. Jacareí tem todas as qualidades para ser um dos melhores lugares para investir no Brasil e a gente vai fazer com que seja de fato um dos melhores lugares para se investir no Brasil. Perfeito, perfeito. Nosso tempo aqui está indo muito rápido, mas a Cherry, aquela região da Cherry é uma região muito boa, né? Uma região com possibilidade de crescimento industrial, residencial e tudo mais. O que aconteceu, porque a gente acompanhou o seu vídeo aí, na frente da Cherry, porque eles tiraram a produção de lá e uma fábrica pronta para produzir. Como é que está o assunto da Cherry? Exatamente, Kiko. O que aconteceu desde janeiro que eu assumi, eu estou tentando uma relação com a Caoa Cherry. Infelizmente não tinha conseguido nenhum contato com eles, eles não recebiam o prefeito. Então eu decidi somar tudo que foi dado para eles de incentivo, esses incentivos tributários, obras viárias, obras de drenagem, obras de infraestrutura que foram dados para que eles se instalassem em Jacareí e fazer a conta. A gente chegou num valor que era muito parecido, o valor da planta com o valor de tudo que foi dado para a Caoa Cherry para eles se estabelecerem no município. Feito isso, a gente mandou uma intenção de desapropriação, então, para que eles se manifestassem. Na sequência, eles procuraram a gente. Aí atenderam a prefeitura. Atenderam a prefeitura com essa intenção de desapropriação. E realmente, se eles não voltarem a produzir em Jacareí, a gente vai desapropriar o imóvel e leiloar para alguém que queira produzir em Jacareí. Porque a fábrica está pronta para um novo empreendimento ali de geração de emprego e tudo mais, né, prefeito? Exatamente. Tem uma fábrica pronta. Eles já sinalizaram para a gente que vão sim voltar. Então, a gente vai desenvolver a cidade. Exatamente, a gente não quer desapropriar a fábrica, claro. Mas a gente também não quer que tenha dinheiro público empatado, parado e podendo gerar retorno para a cidade de Jacareí. Então a gente aqui deseja que tudo seja resolvido, que o principal disso tudo é que seja feita novas gerações de trabalho, emprego e esse investimento que foi feito na Cherry possa realmente aí gerar um benefício para a cidade. Prefeito, o nosso tempo terminou. Mas nós vamos marcar outra entrevista aqui, com certeza, desejar sucesso. Participe desse evento do Jacareí Summit 2025, dia 3 de setembro, 19 horas no Educa Mais. E no dia seguinte tem toda uma programação que você pode consultar aí no site da Prefeitura e tudo mais. É isso, né, prefeito? Exatamente. Convidar todo mundo para estar presente com a gente, dia 3 e 4, para a gente só falar de desenvolvimento de Jacareí. Prefeito, Desenvolve Vale parabeniza o seu trabalho e da sua equipe, os servidores. Os vereadores também que tiveram a serenidade de apoiar uma nova legislação do crescimento e do desenvolvimento. Estamos sempre às ordens aqui na TH+, do SBT, quando o assunto for desenvolvimento. Com certeza. Muito obrigado. A você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência e fique agora com o SBT Brasil.